Então, se calhar, iríamos começar o nosso segundo dia da nossa Academia de Verão de Santo Tomar. Só fazer aqui uma breve apresentação daquilo que nos espera durante a manhã. Há aqui entre aulas, uma masterclass, um pequeno debate sobre a ciência e depois umas atividades práticas, de acordo com aquilo que nós temos no programa. Mas para amanhã de hoje nós convidámos investigadores, docentes aqui da Escola Superior de Tecnologia do Mar, do Politécnico de Leiria, que têm vindo a desenvolver um trabalho fantástico em diversas áreas e cada um deles à sua medida e também dentro da sua área científica irão partilhar de algum modo aquilo que tem sido feito na nossa unidade de investigação, aqui na Escola Superior de Tecnologia do Mar, que é um motivo de orgulho para todos nós e nos posiciona em termos nacionais em algumas áreas científicas. Para começarmos, vamos ter aqui o professor Rui Pedrosa. O professor Rui Pedrosa, para além de investigador, aqui na casa também docente. Tem vindo a trabalhar numa área concreta da biotecnologia marinha. Um daqueles setores que ontem falámos na aula inicial dentro da bioeconomia azul. E aqui certamente o professor Rui Pedrosa vai falar um pouco mais sobre aquilo que possam ser esses desafios nessa área, mas também um pouco em termos de ciência em termos globais. Vamos ter também a professora Teresa Moga, que desenvolve mais o seu trabalho de investigação na área das algas, a vários níveis, desde a questão do cultivo e também da exploração destas mesmas macroalgas. Temos também connosco o professor Marco Lemos, também um pouco na área da biotecnologia marinha, e que tem também desenvolvido projetos que têm sustentado um pouco aquilo que é a importância também do ensino superior, da transferência de conhecimento, de tecnologia, daqui de criação, e está envolvido na criação de uma spin-off, que ele vai certamente falar no decurso da sua apresentação. E por último, não menos importante, a professora Teresa Batista, que trabalha na área da aquacultura, noutra das áreas que nós, claramente, aqui na Escola Superior, estamos focados, quer em termos de formação, quer em termos de investigação, e certamente ao longo da sua apresentação e daquilo que seja a pequena conversa que vamos ter aqui com os investigadores, irá abordar aquilo que são os desafios da aquacultura e aquilo que está a ser trabalhado aqui na Escola Superior de Tecnologia do Mar. Espero que tenham descansado bem, espero que esteja com a energia tal como ontem demonstraram neste dia, porque aquilo que depois nos espera no programa da tarde vai ser também desafiante, mas trabalhar e estar no mar é isso, é ter desafios constantes em todos os dias. E estou certo que vai ser também uma excelente jornada à semelhança de ontem. E aquilo que preparámos, espero que vá ao encontro das vossas melhores expectativas. É por isso que estamos aqui e agradecer o facto, novamente, da FLAD ter confiado em nós para desenvolver esta primeira academia, que espero que seja a primeira de muitas, e nesta ligação forte entre a Escola Superior de Tecnologia do Mar, a FLAD e os diferentes parceiros. Eu não vou alongar muito mais, eu iria convidar o professor Rui Pedrosa para chegar aqui até nós e tomar aqui o palco para começar com a sua apresentação, com a sua aula sobre os desafios em termos nacionais da ciência do mar. Obrigado, Rui, e até já. Ver se eu consigo mudar a apresentação. PDF. Já está em PDF? Tá. Bem, bom dia a todos. É um gosto estar aqui, agradecer o convite ao diretor da escola, cumprimento a todos, um cumprimento também muito particular ao Rui Marques, porque para além de tudo o que tem feito pelo nosso país, por redes de colaboração e relacionais a nível nacional e internacional, é um amigo de longa data, a quem devo bastante. E temos uma relação de amizade que nos vai seguir seguramente em muitos desafios, mas sobretudo na relação pessoal. Nota prévia sobre a FLAD, dizer que há mais ou menos 25 anos atrás, a FLAD já foi, como para muitos outros, muito importante para mim. Tive 2 bolsas da FLAD que não em anos contíguos, porque não era permitido, mas ano sim, ano não. Fui ao Congresso da Sociedade Americana de Biologia Celular, noutra vida, quando trabalhava na área da farmacologia, em hipertensão arterial,
mas foi muito importante para mim. Na verdade, foi a primeira vez que eu fiz uma comunicação oral fora nesse congresso da Associação Americana de Biologia Solar, e foi aí também que permitiu este estímulo da relação com a ciência, com as redes colaborativas internacionais. Foi um momento importante e gostava de deixar esta nota. O tema, os grandes desafios da investigação marinha, na verdade não fui eu que escolhi e percebo pouco dos desafios da investigação marinha. Tentei colocar aqui alguns tópicos para partilha, eventualmente reflexão, e depois falar um bocadinho de facto de algumas coisas que temos vindo a fazer. Um dos grandes desafios, na verdade, e que está ligado com a investigação marinha, falando disto, está relacionado, claro, com o conhecimento dos oceanos. E esta ideia que ainda se conhece muito pouco, mesmo muito pouco dos oceanos, algo que todos os dias falamos, mas quando falamos do oceano e do conhecimento nesta área da investigação marinha é absolutamente determinante, que é esta ideia de termos áreas multidisciplinares ou interdisciplinares a trabalhar em conjunto. Isto é um grande desafio, porque não é possível termos um conhecimento profundo do oceano, das suas oportunidades, se tivermos só conhecimento na área da biologia, ou da bioquímica, ou da física, ou da química, ou na área aeroespacial, porque também é determinante, mas é nesta rede colaborativa de áreas que também é importante nos desafios do seu conhecimento. Termos esta convicção, e é isso também que eu acho que esta universidade deverá estar a fazer, que é sempre que, com mais e mais conhecimento, com mais investimento na área da investigação marinha, é que é possível termos mais conhecimento do próprio oceano. Outro dos grandes desafios associados à investigação marinha está relacionado com os ambientes agressivos, extremos, e também as dificuldades de recolha de informação. É fácil perceber que no oceano temos estes ambientes extremos, quer estejamos a falar, por exemplo, dos polos ou de elevadas profundidades, onde temos pH, ausência de luz, temperaturas muito baixas, temperaturas muito altas, e portanto isto é um grande desafio. Outro desafio está relacionado também direto ou indiretamente com isto, que está relacionado com as limitações técnicas e tecnológicas e a sua resistência e capacidade que tem que ter para recolher informação no ambiente marinho. E também, dentro disto, toda a evolução que está a acontecer, mas que implica muito investimento para termos cada vez mais sensores, drones, satélites, veículos autónomos, para esta ideia que é um dos grandes desafios da investigação marinha, que é de facto as tecnologias de observação e o acesso a ambientes que são altamente adversos. Na recolha de informação e a sua análise também temos alguns desafios relevantes que gostava de destacar dois ou três. Por um lado, esta ideia que está relacionada com as áreas, que estava um bocado a falar desta interdisciplinaridade e multidisciplinaridade que é necessário para ter um conhecimento profundo na área marinha, e que isto também se relaciona com esta ideia de termos capacidade de integração holística de todos os resultados. Hoje, com esta ideia de muita informação, muitos dados da Big Data e também da inteligência artificial, é algo muito importante e que pode ser um apoio determinante, mas é também muito relevante, por um lado, ter pessoas com formação nesta área, e cada vez é preciso mais gente, mas por outro lado também é preciso ter infraestruturas muitas vezes dedicadas para gerir todos estes dados que vêm do lado da investigação marinha. Este, se calhar, é aquele mais óbvio, mas é provavelmente também um dos maiores desafios na investigação marinha, que está relacionado com a conservação e com esta ideia da biodiversidade. Por um lado, o oceano tem milhões de espécies que são vitais nos seus ecossistemas, mas são vitais do ponto de vista ecológico e da sustentabilidade global. Por outro lado, um desafio também para tentarmos evitar
a pesca excessiva, para percebermos que a poluição está a destruir estes ecossistemas, a saúde dos próprios oceanos e a importância em relação a isto, relacionada com este investimento. Ainda há pouco tempo foi bastante noticiado estes grandes objetivos de aumentar, por exemplo, o número de áreas marinhas protegidas. Este tipo de decisões políticas tem que estar sempre suportado por conhecimento e investigação nesta área marinha. São 9 pontos que eu vou rapidamente falar, portanto já vamos aqui no quinto e depois falar de algumas coisas do que temos feito. O quinto, e destes desafios da investigação marinha relacionado com as alterações climáticas, a importância do oceano, a sua capacidade de captar CO2, naturalmente de produzir oxigênio, e estas alterações climáticas alteram aqui a temperatura do oceano, geram acidificação, alteram os níveis do próprio oceano também com os impactos para as regiões costeiras que temos e, por exemplo, o degelo e todas as consequências que isso traz, quer do aumento do nível do mar, mas também na própria salinidade, com as consequências nos ecossistemas que isto nos traz. Este é eventualmente um tópico que eu posso falar um bocadinho mais com algum conhecimento. Nos últimos anos tenho estado a trabalhar com muita gente cá nesta área da valorização dos recursos marinhos, mas numa valorização sustentável, onde encaixa claramente a área da biotecnologia marinha. Vou voltar aqui mais à frente, mas pronto, nesta área temos grandes desafios na investigação marinha, mas também grandes oportunidades, tentando que numa exploração sustentável, suportada pelo conhecimento, consigamos, através, por exemplo, da biotecnologia marinha, trazer soluções a problemas societais que temos, que podem ser em múltiplas áreas, e falarei disso um bocadinho mais à frente. Esta ideia dos desafios da relação intergovernamental e da própria governança entre países, entre continentes, onde existem enormes desafios que seguramente teremos melhores decisões políticas se suportadas em ciência, em conhecimento e em dados concretos e não em percepções. Também tem estado muito na moda esta ideia das percepções e decidirmos políticas em função de percepções, mas este é um dos grandes desafios. Temos que demonstrar à sociedade que o investimento em investigação nesta área marinha é crítico para que as decisões políticas sejam suportadas pelo conhecimento. Esta ideia também determinante e os enormes desafios que estão associados, relacionados com a investigação marinha, da literacia e da sociedade. Decidi colocar esta imagem porque há 2 anos, o ano passado na verdade, estive a fazer e estou a dizer estive porque estive sozinho, portanto não é esta coisa que eu sou, não, nesta estive sozinho, numa escola primária em Coja, que hoje ardeu aquilo tudo, e só para partilhar esta ideia de quão é importante a literacia e as oportunidades que nós temos num país como o nosso, que é tão pequeno. Uma parte destes miúdos que vivem em linha reta de Coja, concelho de Arganil, ao mar, devem ser 70 km, 60 e tal. Parte destes miúdos nunca viram o mar. Estavam a primeira vez a mexer em algas, em Arganil. Mas depois sofrem consequências também destas alterações climáticas. Portanto, às vezes a literacia e o cuidado e a informação são coisas muito simples e que muitas vezes nos esquecemos de fazer e nem precisam de grande investimento. Portanto, a dimensão da comunicação, a dimensão de termos o cuidado de partilhar com linguagem acessível e adequada aos públicos, da importância da investigação marinha, para também perceberem o que é que nós fazemos. Uma das coisas mais engraçadas foi, nesta mexer em algas e tal, deixarem de ter
para aqueles que já tinham estado com as algas e no mar, as algas é um problema terrível e porque chateia, passaram a ter outra ideia da importância que as algas têm e que podem ter. Finalmente, e se calhar esta não podia deixar de estar, até porque a própria FLAD pode ter um papel importante nesta relação da cooperação internacional e que o financiamento é relevante. E às vezes podemos estar a falar de capital semente ou de projetos muito complexos e estruturados, mas que cada projeto que coloca conhecimento global em contacto e faz com que, no caso, por exemplo, da FLAD, em que dois continentes fiquem mais próximos, e no caso Portugal e Estados Unidos, e que este Oceano Atlântico fique mais curto nas relações de cooperação, as estruturas de financiamento são importantes e também por essa razão não podia deixar de colocar aqui a relevância destes desafios associados à investigação marinha. Portanto, estes foram os 9 pontos que achei que eram mais importantes de falar, em que de facto o meu conhecimento em relação à maioria é muito reduzido, enfim, mas na verdade terá o mínimo necessário para partilhar alguma informação convosco. E como disse, agora falar um bocadinho sobre este desafio em particular e sobre a biotecnologia marinha em particular e algo que nós temos estado a fazer. Antes disso, passar 2 ou 3 ideias. Vocês podem encontrar imensas definições para a biotecnologia marinha. Esta é a que eu gosto mais e não é por ser da minha lavra, é porque é a mais simples. É basicamente o que é a biotecnologia marinha? É basicamente acrescentar valor aos recursos marinhos, respondendo a desafios da sociedade. Basicamente é tão simples como isto, é encontrar soluções e dar respostas a problemas da sociedade inspirada nos recursos marinhos. E porquê que a biotecnologia marinha cada vez mais é estratégica seguramente para os Estados Unidos, para a Europa, dentro da Europa para Portugal de forma determinante, mas de forma global. Primeiro porque os ecossistemas marinhos são únicos, têm uma variabilidade química única, em que os organismos têm vias metabólicas que são primárias ou secundárias, mas que desenvolvem a produção de moléculas que estão estruturas que os organismos terrestres não têm e podem ter aplicações bastante também únicas e resolver os tais problemas. É estratégico porque pode, de facto, dar esta resposta. Estejamos a falar de compostos bioativos que podem ser fármacos, estejamos a falar de biomateriais que podem estar a ser usados na área biomédica e, na verdade, com exceção da área, provavelmente da pesca, este potencial do mar e dos recursos marinhos ainda é muito pouco explorado. Nesta lógica do conhecimento que ainda não existe e muitas das aplicações que ainda não encontramos, exceto que já há muitas que foram encontradas e que estão neste momento no mercado. Estas são as grandes áreas onde a biotecnologia marinha pode ter relevância, diretamente na área alimentar, por exemplo, pensando em nutracêuticos, pensando em compostos que possam aumentar o tempo de vida útil de alimentos, e a biotecnologia marinha pode nos trazer isso. Na área da energia, a 2 níveis, quer seja como matéria orgânica, como líquidos ou glícidos que possam ser utilizados para a produção de energia, por exemplo, o etanol, bioetanol, mas também, por exemplo, encontrando micro-organismos que estão em ambientes extremos únicos, que podem produzir hidrogênio e podem estar associados à produção de hidrogênio. Na área da saúde, o mais óbvio, claro, desenvolvimento de novos fármacos a partir de moléculas únicas de origem marinha. Na área ambiental, em que podemos utilizar este conhecimento que vem dos recursos marinhos para, por exemplo, biorremediação.
produtos de dimensão industrial, em que podemos, por exemplo, substituir pigmentos sintéticos por pigmentos naturais, podemos ter biofibras ou biopolímeros a partir de macromoléculas de origem marinha, e a biotecnologia marinha pode ajudar nestas dimensões. Os grandes desafios de médio e longo prazo associados à biotecnologia marinha: aumentar o conhecimento. Na verdade, há zonas que ainda são ainda menos exploradas que outras, por exemplo, a área do mar profundo e nas regiões polares. Aumentar no fundo, aumentar o conhecimento de alguns organismos em particular, por exemplo, nos micro-organismos, o conhecimento de bactérias, fungos ainda é muito reduzido para o potencial e para o que existe. Investir, do ponto de vista da tecnologia, para melhorar a capacidade de recolha de amostras e, simultaneamente, por exemplo, até fazer algum screening in situ, ou seja, no local em que as amostras estão a ser recolhidas, ter já a avaliação do potencial que possa existir. E, por exemplo, também, e a Teresa tem trabalhado bastante na área da taxonomia, ainda aqui também há um caminho grande a fazer a várias áreas, e também são desafios relevantes na área da biotecnologia marinha, que a própria biotecnologia marinha pode ajudar a encontrar. As áreas onde a biotecnologia marinha pode ter impacto e aplicação, naturalmente nos nutracêuticos, acho que não estou a conseguir, nos nutracêuticos e no desenvolvimento de novos fármacos, na consultadoria, na verdade, cada vez mais, e pensando do aconselhamento estratégico nesta área, também o conhecimento aqui ainda é reduzido, não só, por exemplo, para projetos internacionais que precisam destes consultores, mas também para apoio a decisões políticas que estes consultores nesta área da biotecnologia marinha são importantes. Nas bioembalagens ou nas embalagens mais sustentáveis, também aqui a biotecnologia marinha tem importância, na produção de alginato a partir de algas, a biomassa que pode ser para a produção de energia, a utilização de fertilizantes. Na área da cosmética, já há muitos cosméticos que têm ou extratos ou moléculas de origem marinha, naturalmente para a área das bebidas e da comida, e também para a área dos suplementos e rações para a produção animal. Entrando mais um bocadinho e não querendo ser demasiado profundo e tentar simplificar ao máximo o que é que nós andamos aqui a fazer e porquê. Na verdade, como eu também já referi, os organismos marinhos produzem compostos, moléculas, coisas que são únicas, que têm estruturas que os organismos terrestres não têm, as enzimas, a maquinaria necessária para as produzir. E estes organismos no mar, tendo em conta as condições adversas que têm, foram ao longo de milhões de anos desenvolvendo estratégias para se aguentarem lá. E como é que faziam isto? Por exemplo, nas algas. As algas não podem sair a correr e fugir dos predadores. O que é que tiveram a fazer? Produzir muitas destas moléculas, algumas que são tóxicas para alguns organismos, outras que libertam odores, camadas de revestimento, adaptaram-se a ter pigmentos únicos para aguentarem luz solar intensa, diferentes temperaturas, e portanto é aqui que houve esta necessidade que estes organismos tiveram de produzir estes compostos, que são normalmente estruturas relativamente pequenas, também há grandes, e que são únicos. E que, ok, temos aqui coisas únicas, temos problemas aqui, vamos perceber se estas coisas únicas podem solucionar questões que temos na nossa sociedade. E, portanto, a produção destes compostos, que nós normalmente designamos que são compostos bioativos, porque têm atividades biológicas, aparecem quer via as pressões físicas, por exemplo, a temperatura, ou a salinidade, ou a luz, ou ecológicas, não é? Por competição ou por predadores. Aqui só dizer os principais organismos
que estão a ser explorados e onde se foram encontradas mais moléculas únicas. Aqui, claro, os micro-organismos, as próprias bactérias, depois aqui as algas, se somarmos todas, as vermelhas, as castanhas e as verdes também, e as esponjas, os cnidários, enfim, ter só uma ideia global. As áreas de aplicação, a farmacologia, a agricultura, a cosmética e a área da química, dos próprios compostos em si e a sua utilização. Dar nota, e entrando agora aqui no desenvolvimento de novos fármacos, dar nota que hoje mais de 80% dos fármacos que estão no mercado têm origem em moléculas que vieram de plantas. Portanto, esta coisa de encontrar novos fármacos em organismos marinhos não é nova. É algo que nós fazemos há séculos e séculos, inspirar-nos na natureza para resolver problemas que a humanidade tem, nomeadamente doenças. Portanto, estes são alguns das moléculas que existem hoje no mercado, que são de origem nas plantas. De origem marinha, basicamente, houve pouco investimento no conhecimento até mais ou menos 1970, há cerca de 50 anos atrás, quando o primeiro fármaco de origem marinha foi conhecido e é um antitumoral que ainda hoje está no mercado e é a primeira linha terapêutica para as leucemias mieloides. Portanto, continua a ser primeira linha, a citarabina, que foi encontrada numa esponja, foi o primeiro e mudou a história da biotecnologia marinha e os olhos com que a sociedade e o mundo olharam para a sua relevância. Eu não estou a controlar o tempo. Podes continuar. 5 minutos? 5 minutos dá para eu fazer desde o início. Aqui, só dizer que a partir desse tempo foram desenvolvidas novas moléculas, encontradas novas moléculas. Hoje já são mais fármacos que estão no mercado. A maioria para terapêuticas para a área oncológica, depois há alguns para a área não oncológica. Como eu disse, na verdade foram encontrados primeiro estes dois fármacos, a citarabina, que hoje ainda está no mercado, o ARA-C, mas também esta amidarabina, ARA-A, que é um antivírico, que também é utilizado, mas em alguns países já não foi descontinuado por algumas questões relacionadas com toxicidade que foram encontradas e porque apareceram moléculas mais relevantes enquanto antivíricos. Outro dos casos de sucesso está relacionado com este ziconotide. Por observação deste caracol marinho, percebeu-se que isto tinha um vídeo, mas que não vou passar, depois encontram no Google estes vídeos, que é basicamente ataca peixes com uma picada, liberta. Este é um peptídeo circular e que paralisa totalmente o peixe e depois é só alimentar-se. E perceberam que aquilo era muito poderoso. Na verdade, foi descoberto que é 50 vezes mais poderoso que a morfina e é utilizado em dor crónica hoje enquanto fármaco. Então agora sim, o que é que nós temos andado a fazer? Aos últimos 3 minutos, e vai ser, é o suficiente, está a bater tudo certo. Andámos a fazer screening, estamos a tentar encontrar novas moléculas, novos compostos que possam ter aplicação na área terapêutica, mas não só. Nos últimos 15, 16 anos, estudamos mais de 36 algas, na verdade, macroalgas, algumas microalgas e bactérias e fungos associados a estas algas. Andamos a explorar a capacidade destes extratos destas algas e moléculas isoladas específicas para avaliar a sua capacidade antioxidante, a sua capacidade antimicrobiana, esta ideia de podermos ter novos antibióticos, a sua capacidade anti-envelhecimento, que está também relacionada com a capacidade antioxidante,
Também capacidades anti-inflamatórias, anti-incrustante, o anti-fouling, antitumoral e também efeitos neuroprotetivos. Temos focado muito nestas atividades e gostava de dar então aqui 2 exemplos. Um com esta alga vermelha, que é linda, e depois há quem não goste e quem goste do cheiro, o odor que liberta. Para mim aquilo não é odor, é aroma. Adoro aquela... Não dá a fazer muito bem estes compostos voláteis bromados, mas é bom. E é muito bonita esta alga, Sphaerococcus coronopifolius, uma alga vermelha. Eu não vou fazer esse exercício, por exemplo, em Coja eu fiz isto e era espetacular. Com os miúdos do primeiro ciclo. Agora digam todos, Sphaerococcus coronopifolius. Era um sucesso. E no fim, aquilo, todos a dizer Sphaerococcus coronopifolius, não vou fazer para não se envergonhar. Foram recolhidas, estas algas foram recolhidas nas berlengas por mergulho e na verdade tivemos sorte. Aquelas coisas que nós ficámos, enquanto investigadores, contentes. Não é que mudámos o mundo, mas mudámos o nosso mundo naquele momento de alegria de nova descoberta. Das moléculas que nós isolamos, estas 2 foram descobertas pela primeira vez. Portanto, fomos os primeiros a descobrir estas 2 moléculas e a descrever e publicar. Isto já é aumentar o conhecimento. E o que é que nós fizemos e porque é que fomos atrás destas moléculas? Porque vimos que estes extratos desta alga vermelha tinham capacidade antitumoral em linhas tumorais humanas que nós usávamos em laboratório. E demonstramos o potencial destas moléculas para, com muito trabalho, muito investimento e caminho pela frente, poderem ser uns novos fármacos do futuro. Uma outra alga, uma alga castanha, a Bifurcaria bifurcata, também, e conseguimos isolar umas quantas moléculas, nenhuma foi nova, mas demonstramos que esta, o Elaganolol, que tem uma capacidade antioxidante notável e uma estrutura única, tinha capacidade neuroprotetora. Temos um modelo neuronal humano que mimetiza células neuronais da doença de Parkinson e conseguimos reverter toxicidade ou morte celular destas células e, portanto, também revelou este potencial. Eu acredito muito nesta molécula para a parte da cosmética, porque tem estas, enfim, não é? Tem aqui estas cadeias que conseguem intercalar na membrana, são relativamente apolares, portanto, podem ser absorvidas pela pele e tem esta capacidade antioxidante um bocadinho como a vitamina E. É uma estrutura parecida, mas com maior capacidade antioxidante e tem esse potencial. Nós continuamos a fazer este tipo de investigação que normalmente chamamos como esta ideia da Blue Sky Research. Investigação fundamental de topo e que acreditamos, mas sabemos que são décadas de trabalho e podemos estar, é o mais provável, condenados ao insucesso, mas aumentamos o conhecimento global e isto pode ter uma aplicação seguramente alguns no tempo. Mas como estamos também num politécnico e queremos também gerar cada vez mais impacto do conhecimento que geramos na sociedade, tentamos encontrar caminhos mais curtos. E, por exemplo, este projeto, este está aqui também que é para ter um cheque, que nos projetos nós também temos de ter ações de disseminação. E, portanto, esta já é mais uma que eu estou a fazer deste projeto do BIPMAR, que nós participamos. É um projeto Interreg da área atlântica, em que tentamos encontrar organismos não explorados que possam gerar novos produtos. No nosso caso, estamos a trabalhar com algas, também invasoras, para a aplicação quer da área da cosmética, quer no anti-incrustantes, para tentar resolver este tipo de coisas. Isto é uma foto aqui na Gamboa de uma alga invasora, a Asparagopsis armata, e estamos a tentar encontrar soluções para esta alga. Só um exemplo desta potencial da alga enquanto anti-incrustante. Aqui foram extratos desta macroalga, da Asparagopsis armata, em tintas aplicadas e que tiveram no mar 3 meses, e que diminuiu o crescimento de organismos comparado com o controle. Como eu estava a dizer, é esta nossa ideia de gerar mais impacto na sociedade e à medida que fazemos conhecimento de topo e de longo tempo de investimento,
tentamos encontrar caminhos mais curtos para chegar ao mercado. É isso que o Centro de Investigação, que seguramente no painel vamos também falar um bocadinho, tem feito. O nosso MAR Politécnico de Leiria, temos feito nos últimos 10, 15 anos, em que muitos projetos fazemos com empresas, com pequenas e médias empresas, com esta ideia de gerar produtos que vão para o mercado, que têm impacto. E estamos a falar de coisas como hambúrguer de pescado, que foi feito com a Nigel e está no mercado em todos os continentes deste país e foi desenvolvido connosco. Deste gelado, que está seguramente na Figueira da Foz, com microalgas e kefir. Pão de algas e a Susana Mendes esteve muito envolvida nesta produção. Um gin de algas, que neste momento creio que não está a ser produzido pela empresa, mas era o produto que eu gostava mais. Um azeite com algas que ainda continua a ser produzido, creio eu, e a ser exportado também para o Japão. E mais recentemente, com esta ideia dos pigmentos naturais, ter aqui massa com pigmentos naturais oriundos das algas. Das pessoas que têm trabalhado comigo diretamente, e não estão aqui todas, de forma mais próxima. Pronto, obrigado. É isto. Agradecer muito ao professor Rui por fazer esta introdução.